No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, sexta-feira, dia 25 de agosto de 2017. Fim de semana repleto de Corinthians. Muito Corinthians nesse fim de semana, começando por hoje. Hoje já temos Corinthians em campo e em quadra. O Corinthians joga pelo Campeonato Paulista Sub-20 contra a equipe do Flamengo, lá no campo do Flamengo. Fica no Jardim Tranquilidade, no Ninho do Corvo, a partir das 15 horas. Então, o pessoal de Guarulhos puder comparecer e nos representar nessa partida do Sub-20, estará entrando em campo para jogar pelo Campeonato Paulista da categoria. No Ninho do Corvo. O Corinthians, que ocupa a segunda colocação no grupo 3, com 20 pontos, 29 pontos em 15 jogos. São 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O primeiro colocado desse grupo é o Palmeiras, com 33 pontos em 15 jogos. Então, 15 horas na arena não, né? No Ninho do Corvo, Corinthians, Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Paulista Sub-20. Esse é o pontapé inicial desse fim de semana repleto de Corinthians. À noite, às 19 horas, a estreia das meninas. As meninas que estarão estreando no Campeonato Estadual Sub-20 de futsal feminino no ginásio Presidente Ciro II, a partir das 19 horas e 30 minutos. Corinthians e Taubaté. A gente vai estar comentando um pouco mais sobre essa partida. Dando sequência ao futebol de campo, de base do Corinthians, além do Sub-20, hoje, no domingo, joga o Sub-11. O Corinthians joga a partir das 9 horas contra a equipe do Amparo, no estádio José de Araújo Sintra, lá em Amparo. Então, Sub-11, às 9 horas, Corinthians em Amparo. E em seguida, o Corinthians Sub-11, que ocupa a segunda colocação no grupo 3, com 18 pontos em 9 jogos. São 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O primeiro colocado é o Palmeiras, com 25 pontos em 9 jogos. Em seguida, às 10 horas e 30 minutos, tem o Sub-13, também contra a equipe do Amparo, no estádio José de Araújo Sintra. O Sub-13 é o primeiro colocado do grupo 3, com 25 pontos em 9 jogos. São 8 vitórias e 1 empate. Essas duas partidas no domingo. No sábado, ou amanhã, a partir das 9 horas, joga o Sub-15. O Sub-15 que entra em campo para jogar contra o Brasilis Futebol Clube, lá no CT do Brasilis Futebol Clube, em Águas de Lindóia, a partir das 9 horas. Então, o Sub-15 joga em Águas de Lindóia amanhã, a partir das 9 horas. O Sub-15 é o primeiro do grupo 15 nessa segunda fase, com 9 pontos em 4 jogos. São 3 vitórias, e 1 derrota. O Sub-17 joga amanhã também, às 11 horas, só que vai jogar contra o Deportivo Brasil, lá no CT do Deportivo Brasil, em Porto Feliz, a partir das 11 horas. Então o Sub-15 vai jogar em Águas de Lindóia e o Sub-17 jogar em Porto Feliz. Os 2 jogos amanhã, um às 9, outro às 11. O Sub-17, que ocupa a primeira colocação do seu grupo, com 12 pontos em 4 jogos. São 4 vitórias. Então, as equipes de base do Corinthians jogando amanhã e no domingo. O futebol feminino também entra em campo nesse fim de semana pelo Campeonato Paulista. No domingo, a partir das 15 horas e 30 minutos, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta, lá na Arena Barueri. Uma excelente oportunidade para que a gente possa prestigiar as meninas que nos honram, E excelente oportunidade de ver as meninas honrando nossa camisa mais uma vez
na Arena Barueri com entrada franca. Então, a partir das 15 horas e 30 minutos, nesse domingo, na Arena Barueri. O Corinthians Audax, que ocupa a primeira colocação do Grupo 4, nessa segunda fase do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, com 7 pontos em 3 jogos. São 2 vitórias e um empate. Marca na agenda aí, fiel, pessoal da região de Barueri. Domingo, 15 horas e 30 minutos na Arena Barueri, entrada franca. Agora vamos falar um pouco também do futsal. Futsal que começa a disputa das categorias iniciantes no Metropolitano, nessa fase decisiva. O Corinthians entra em campo no domingo. Em campo não, em quadra, né? O futsal sub-8 entra em quadra a partir das 14 horas e 30 minutos, lá no ginásio do Jabaquara contra a equipe do Santos. Então, domingo, 14h30, Santos e Corinthians no ginásio do Jabaquara. Esse é o sub-8. Em seguida, o sub-9, também contra a equipe do Santos, a partir das 15 horas e 15 minutos. E o sub-10, a partir das 16 horas. Nessa fase decisiva, esse é o primeiro jogo, né, dessa fase decisiva do Campeonato Metropolitano Iniciantes de Futsal. O futsal, né, também estará entrando em campo as outras categorias pelo estadual, né? Enquanto equipes iniciantes jogam pelo Campeonato Metropolitano na fase final, as outras categorias de base já estão no Campeonato Estadual. E esses jogos serão amanhã, né? O Sub-18 entra em quadra contra a equipe do São Paulo no Presidente Ciro 2 a partir das 9 horas, com entrada franca. O Sub-18, né, está na primeira colocação do seu grupo. Do seu grupo não, porque é uma classificação geral, né, com 6 pontos em 2 jogos, são 2 vitórias. Então, iniciando aí, essa já é a terceira rodada desse campeonato estadual, então ainda está começando, né? Então o Sub-18 abre essa rodada contra o São Paulo a partir das 9 horas no Presidente Ciro 2. O Sub-16 vem em seguida às 10 horas contra a equipe do São Paulo, e o Sub-16 ocupa a 14ª posição, com 3 pontos em 2 jogos, uma vitória e uma derrota. O Sub-14 joga às 11 horas, também contra a equipe do São Paulo, e o Sub-14 está em terceiro colocado, com 6 pontos ganhos em 2 jogos, são 2 vitórias. Lembrando que nesse início, o critério, né, é o índice de aproveitamento, de avaliação, para que faça a classificação dos jogos, né, dos times, para saber quem está em primeiro, quem está em terceiro, mas com 100% de aproveitamento, né, são 6 pontos em 2 jogos. O Sub-12, né, joga às 11 horas e 45 minutos. O Sub-12, que está na 6ª colocação, com 6 pontos ganhos também, em 2 jogos, são 2 vitórias. Então, muito futsal, hein? Amanhã, no sábado, as equipes de base, no estadual, e no domingo, as equipes iniciantes no Metropolitano de futsal, categorias aí menores, né? Então, muito futsal e também, né, completando, né, como eu já até adiantei, para ressaltar o futsal feminino, né, o futsal feminino que joga hoje a partir das 19 horas e 30 minutos no Ciro 2 contra a equipe do Taubaté. Essa é a estreia do Sub-20 nesse campeonato estadual da categoria, né, futsal feminino. E peço aí para quem puder comparecer e prestigiar o futsal das meninas hoje, né, entrada franca, um excelente jogo, né? Quem assiste o futsal feminino volta, hein? Volta, porque é uma satisfação imensa ver as meninas jogando e honrando a nossa camisa. Uma excelente qualidade de futsal jogado pelas meninas. E amanhã também é a estreia do Sub-17, né? Pelo campeonato estadual. Às 16 horas, o Corinthians enfrenta a equipe de Francisco Morato, lá no ginásio Ernesto Diogo de Farias, lá em Caieiras.
Então às 16 horas, o pessoal aí de Caieiras e região, Francisco Bonato, prestigiar nossas meninas a partir das 16 horas no ginásio Ernesto Diogo de Faria, as meninas do Sub-17, nesse campeonato estadual também que está começando. Então vamos prestigiar nosso futsal feminino também. E lembrando, claro, que o Corinthians tem parceria com a Academia Tiger, né, com o seu responsável, o Wagner, que também é treinador. A gente só tem que estar agradecendo essa parceria, porque elas vêm prestigiando e muito, né, honrando e muito nossa camisa, e ver as meninas jogando é uma satisfação imensa, né, a qualidade do futsal delas. Então, só lembrando, né, Sub-17 e o Sub-20 das meninas estreando no campeonato estadual. Hoje, né, no Presidente Círio 2 às 19h30 contra o Taubaté, e amanhã o Sub-17 contra o Francisco Morato às 16 horas lá em Caieiras. O principal, né, a gente poderia estar deixando de falar, a equipe principal do Corinthians de futsal joga amanhã, no sábado, a partir das 20 horas e 15 minutos, contra a equipe do Marrecos, lá em Francisco Beltrão, né, pela Liga Nacional Futsal. Né, o Corinthians que está disputando a Liga Nacional e a Liga Paulista. A gente vai falar um pouco também da mudança do horário dessa segunda partida contra a BB. O Corinthians que ocupa a terceira colocação nessa Liga Nacional, né, com 26 pontos em 14 jogos. São 7 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. A Liga Nacional é liderada pelo Carlos Barbosa, com 28 pontos em 15 jogos. Segundo colocado, o Joinville, com 27 pontos em 13 jogos. Então, o Corinthians que está em terceiro, com 26 pontos em 14 jogos. O Corinthians tem necessidade, inclusive, de fazer um bom resultado contra o Marrecos para a gente poder, né, se manter ali na liderança, né, em busca da liderança da Liga Nacional, que nos dá o direito sempre de estar disputando a segunda partida das fases decisivas em casa. E lembrando a mudança de datas, né, e horário da segunda partida do campeonato da Liga Paulista de Futsal, que seria realizado no dia 29 no Parque São Jorge. A data foi mudada, inclusive o horário também. Essa partida decisiva, já que o Corinthians jogou a primeira partida e perdeu lá no ginásio da BB por 2-1, joga no dia 7 a partir das 18 horas e 15 minutos no Parque São Jorge. De certa forma, um horário mais cedo, né, inclusive porque o Corinthians precisa da vitória no tempo normal e um empate na prorrogação. Então a gente joga aí por 2 resultados, né, uma vitória e um empate na prorrogação, para passar para a final dessa Liga Paulista, que é muito importante a conquista dessa Liga Paulista, que será a terceira consecutiva, para a gente disputar a Taça Brasil do ano que vem. Amanhã, agora a gente vai mudar, né, das quadras, vamos agora para o futebol americano. Amanhã, uma grande partida, um clássico das multidões no Campeonato Nacional de Futebol Americano. Flamengo e Corinthians jogam a partir das 14 horas lá no estádio que fica localizado na Avenida Miguel Antônio Fernandes, número 700, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. É o Flamengo Imperadores contra Corinthians Steamrollers pelo Campeonato Nacional. O ingresso é cobrado a R$12 antecipado e R$15 comprado na hora. Mais informações, entre na página do Corinthians Steamrollers do Facebook e se informe, né, a respeito da forma de comprar ingresso antecipado, né? E o horário às 14 horas, um excelente horário. Amanhã, sábado, um jogo, excelente partida, hein? É um clássico das multidões no futebol americano. Flamengo e Corinthians, né, no Rio de Janeiro. Esse é um campeonato brasileiro de futebol americano. Então essa foi toda a agenda, né? Pelo menos uma parte, porque tem muito mais Corinthians ainda. Uma parte da agenda do Corinthians nesse fim de semana. Muito Corinthians, hein? Mas temos uma nação inteira aí para estar representando
nossa torcida em cada partida aí, tanto na quadra ou em campo, sempre tem que ter um corintiano torcendo pela nossa camisa. Essa foi a agenda, né, desse fim de semana, que começa hoje, amanhã e domingo. Depois dessa nossa agenda do Corinthians nesse fim de semana, a gente vai dar continuidade aqui no programa Voz Mosqueteira, ouvindo mais um capítulo da saga do Paulista de 1977. Então vamos começar. Dando sequência na saga do Paulista de 1977, a gente está num período de altos e baixos do Corinthians, que é o início do mês de agosto de 1977. O Corinthians, que havia sofrido uma goleada contra o Palmeiras, ganho do Marília por 1-0, que ainda não convenceu, mas só com a vitória contra o América de São José do Rio Preto, o Corinthians voltou, né, aquela tranquilidade, aquela paz dentro do Parque São Jorge, pelo menos dentro de campo, né? Como a gente comentou no último programa da saga do Paulista 77, muito tumulto fora de campo, né? Inclusive com a saída do Givanildo, né? Pressão, né, de sócios, diretoria rebatendo, né, o Brandão querendo contratação de um novo meio de campo e assim por diante, né? Então a gente comentou isso no último programa, só para estar lembrando e dando a sequência, né, dessa preparação do time, e aí não para o Campeonato Paulista, mas sim para o torneio quadrangular que o Corinthians estaria disputando nessa primeira semana de agosto, e a partida do Corinthians, a primeira partida desse torneio quadrangular, estaria sendo realizada foi realizada no Morumbi, né, Corinthians e Santos, Palmeiras e Atlético de Madrid. Então, essa primeira partida, né, do Corinthians e Santos era praticamente esquecida, né? Se comentava muito do Corinthians estar na final, disputar com quem, se era com o Palmeiras para vingar a goleada, ou conquistar mais uma vitória internacional, já que a última foi em 69, como a gente até lembrou, contra o Barcelona. Então se falava muito nessa semana, nesse início, né, de semana da final, né, o Corinthians já se considerando na final. O Corinthians vinha bem, de certa forma, tinha um time bem montado, né? O Santos, que a gente estaria enfrentando, né, nessa primeira partida desse torneio, era um time desacreditado. O Corinthians havia vencido até por goleada no Campeonato Paulista. A gente, né, lembra que em 77 fazia pouco tempo que o Pelé havia saído do Santos, né? Saiu em 74, e o Santos sem o Pelé era o Santos. Então perdeu todo aquele encanto, né, aquela força, e o Santos não deixou de ser favorito, ele já não vinha bem, né? Então nesses anos, né, após a saída do Pelé, o Santos era um time desacreditado, estava em formação, né? O time de 77 do Santos foi um time que estava sendo formado, inclusive, né, e foi bem, né, em 78, mas ainda não tinha aquela força, né? Agora, o Corinthians por si, né, não estava se preparando para jogar contra o Santos, estava se preparando para jogar a final. Esse, de certa forma, talvez foi um pouco, né, do erro, não tanto do Brandão, dos jogadores, mas toda a empolgação da torcida, da imprensa, da própria diretoria, de ser campeão, né? Então, falando de conquistar um título, né, então se esquecia que o Corinthians tinha que merecer estar na final. E esse jogo contra o Santos, o Corinthians acabou entrando um pouco desatento, e o Santos muito mais atento e jogando, né, mais
né, no sentido assim de ter mais vontade, de ter mais ânimo, mais garra na partida, né? O Corinthians entrou em campo já praticamente, né, com receio de se contundir e assim por diante, né? Para jogar a final, né? A ideia do Corinthians era já disputar um título e ser campeão, né? Então, além de tudo, né, se cogitava muito pela questão do ganho, quanto que o Corinthians estaria ganhando nesse torneio. O Corinthians que fez de certa forma um bom acordo, estaria ganhando a maior parte, inclusive, né, da renda, né, já que contando com essas duas partidas, principalmente a torcida do Corinthians comparecendo para prestigiar a equipe na final do campeonato. Então era uma situação assim, vamos dizer assim, desesperadora, né, nesse momento de tanta pressão que o Corinthians recebia, os jogadores, diretoria, a torcida, né, todos estavam querendo um título, ser campeão, né? E esse torneio veio a calhar não só pela questão financeira, mas também pela possibilidade de um título. E como comecei a comentar sobre a partida, o Santos acabou entrando um pouco mais ligado na partida, né, e conseguiu, né, já aos 10 minutos abrir o placar. O Corinthians sofreu um gol logo no início da partida. De certa forma acordou um pouco os jogadores, que depois de 6 minutos, né, conseguiu um empate através do Vaguinho, né, de uma cobrança de escanteio. O Edu, né, o ponta esquerda, cobrou, o Vaguinho, o ponta direita, entrou de cabeça e empatou a partida. Nesse instante, o Corinthians, de certa forma, conseguiu manter ali, né, o controle da partida, tendo a posse de bola, maior posse de bola, tocou mais a bola, mas com muita dificuldade de fazer as jogadas, principalmente da questão da marcação. O Palinha, que se movimentava bem, foi o melhor da partida, o destaque do Corinthians principalmente, né, se movimentava, buscava jogadas, chamava a responsabilidade para o jogo, acabava sofrendo muitas faltas, tanto que nesse primeiro tempo ele acabou saindo 2 vezes, né, para ser atendido fora de campo. Então as pancadas que ele acabava sofrendo, né, isso reduzia inclusive, né, as oportunidades que o Corinthians teria, porque era muita pancada, né? Os jogadores adversários geralmente paravam, né, o Palinha com pontapés, né? E a juizada, né, fala o que da juizada? Que na época já era ruim deixar a violência correr solta. O primeiro tempo terminou em 1-1, né? O Corinthians não conseguiu virar a partida. A expectativa ficou já para essa segunda etapa da partida, mas logo de início, né, o Santos teve uma falta. O Ayrton Lira, que era um excelente meia esquerda, né, jogava muito bem, cobrou uma falta enquanto o Corinthians arrumava a barreira, e com isso pegou desguarnecida a defesa do Corinthians e acabou fazendo o segundo gol aos 5 minutos desse segundo tempo. Surpreendeu o Corinthians. O Santos se fechou, buscou, né, garantir esse resultado, né, ainda mais que um dos jogadores foi expulso, e jogando com a mais, aí o Corinthians começou a pressionar um pouco mais, né, foi para cima, mas só conseguiu o empate aos 33 minutos já desse segundo tempo, né, numa excelente jogada do Palinha, que saiu driblando, né, na entrada da área, fez o cruzamento, o Giraldo tocou de cabeça, né, e o goleiro do Santos defendeu. No rebote, o Vaguinho entrou de peixinho e fez mais um gol, né, o segundo gol do Corinthians, segundo gol do Vaguinho. O Vaguinho que já estava, né, nessas últimas partidas fazendo bastante gols, hein? Então esse empate do Corinthians fez com que a equipe tentasse, né, até o final buscar o terceiro gol.
para evitar, claro, né, as penalidades. Mas infelizmente ele acabou não fazendo gol, mesmo jogando com um a mais. O Milton Batata, que foi o jogador expulso do Santos, e a decisão foi para os pênaltis. Primeira cobrança, né, foi o Geraldo. E o Geraldo perdeu essa primeira cobrança, né? Acabou chutando para fora, né? E aí começou, né? Deu continuidade, quer dizer, as cobranças. E o Corinthians acabou perdendo essas cobranças por 5-4, né? Toda a confiança do time, né, nessas cobranças de pênalti chegou até se pensar na decisão contra o Fluminense, que o Corinthians levou vantagem, que ganhou do Fluminense lá, que o Tobias fez defesa, né, defendeu 2 pênaltis. Então se esperava novamente que o Corinthians vencesse as cobranças de pênalti, né, já que no ano anterior, alguns meses anteriores, né, a decisão foi em dezembro de 76 e agosto de 77. Então estava muito viva essa decisão contra o Fluminense, né? Então decisão por pênalti. A torcida do Corinthians ficou sossegada, até mesmo pela confiança com o Tobias, né? Mas infelizmente o Tobias não conseguiu fazer nenhuma defesa. O Corinthians acabou sendo derrotado, né, nos pênaltis por 5-4. O Corinthians acabou perdendo o primeiro pênalti. Foi o Geraldo que acabou não conseguindo concluir, né? Agora, imagina se ele não recebeu pressão por isso, né? Então, infelizmente era isso que a gente mais ouvia. Quem fez os gols, né, da cobrança foi o lance, o Cláudio Mineiro, o Moisés e o Zé Maria, né? Zé Maria que cobrou o último, mas infelizmente não conseguiu que o Tobias fizesse a última defesa e alternasse, né, as cobranças, né? O Tobias chegou a resvalar na bola, mas não conseguiu fazer as defesas. Isso aí gerou um certo tumulto, né? Você vê que o Corinthians, que começou a semana bem, né, venceu o América, se preparando para ser campeão, né? Não vamos falar nem em jogar o torneio, né? Mas a preparação era essa, a expectativa era justamente essa, né? De ser campeão do título, do torneio, com o Morumbi repleto, né? E acabou perdendo nos pênaltis com o Santos, né? E aí, né, vestiário, aquela tristeza, pressão, né? Então a gente comenta sobre essa pressão que já logo de início já recebendo o diretor de futebol, o Leonel Marconi, entrou, né, no vestiário já gritando, né? Assim ele disse, gritou, né? Nem falou, né? Vamos gritando, né? O Brandão está brincando com o clube. Foi uma responsabilidade colocar o Geraldo para bater pênalti. Essa foi o grito, o berro que ele deu ao entrar no vestiário, né? O diretor de futebol, Leonel Marconi. E o ambiente não estava bem, né? E com esses gritos, né? Você imagina como isso foi recebido, né, pelos jogadores. Pelo Brandão, nem tanto, que o Brandão, na experiência dele, né, soube até se anular sobre essa crítica, né, sobre esses gritos dentro do vestiário sendo invadido pelo diretor, né, e saiu, né, saiu do vestiário até mesmo para acompanhar a segunda partida da noite, né, Palmeiras e o Atlético de Madrid, e falou, né, à imprensa sobre essa questão. Eu não mandei o Geraldo bater o primeiro pênalti. Ele é quem levantou a mão pedindo para bater. Ele é o goleador do time, acostumado a fazer gols. Por que eu não deixaria bater? Ele teve o azar de perder, mas se fosse outro em seu lugar, iam logo perguntar: por que eu deixei aquele bater o primeiro e não o Geraldo?
Então, de certa forma, o Brandão, né, colocando, né, tirando todo o peso de responsabilidade no Geraldo, né, e em si também, porque ele foi cobrado, porque foi colocado o Geraldo para bater o primeiro pênalti, né? Então essa pressão, né, que o Brandão recebia após essa derrota, né, nos pênaltis, infundada, né? Mas são situações que o Corinthians vivia na época, muito difícil, né? E completou. Nunca gostei de decidir em pênaltis. Inclusive, eu queria descer do túnel para o vestiário sem ver as cobranças, depois de escalar os jogadores. Então, o Brandão, né, não gostando de pênaltis, porque isso foge da realidade do jogo em si, né? Que a gente tem que estar sempre lembrando, né? Era de costume nessa época ainda ter prorrogação. Aí entra uma outra questão, né? A prorrogação era um tempo a mais, e depois, se tivesse empate ainda, aí sim iria para os pênaltis. A questão toda do tempo normal, prorrogação, pênaltis, aumenta muito o período, o tempo, né, de jogo. Para a época, né, nem tanto que o Brandão criticava, ele preferia que houvesse a prorrogação, como teve, né, na decisão da semifinal do Brasileiro de 76. Aí teve o tempo normal, a prorrogação, aí depois foi para os pênaltis. Mas hoje, há pouco tempo, isso já foi estabelecido para alguns campeonatos não ter essa prorrogação, justamente devido à transmissão. Então, por exemplo, um jogo que vai para a prorrogação estende muito mais o tempo, porque a prorrogação, né, além da prorrogação em si, tem todo um intervalo entre o jogo e a prorrogação. Geralmente a prorrogação não tem intervalo, né? E aí você acaba, ainda vai para a cobrança de pênaltis, mais um intervalo para depois cobrar o pênalti. Então é muito tempo para que qualquer emissora ou a emissora que quer transmitir, né, que manda, né, tem de tempo, né? Então foi eliminada essa questão da prorrogação, e hoje a gente vê, por exemplo, na Copa do Brasil, que geralmente isso acontece, né, já tem ali a cobrança de pênaltis após a partida, né? Normal, mas nessa época, se pensava no futebol em si, não na transmissão. Então, uma situação que eu sempre comento, né? Na época, a transmissão, né, a TV transmitia o futebol, né? Independente da situação, da circunstância. Podia mudar um pouco o horário, até mesmo devido à questão da iluminação do estádio. Então, alguma modificação existia, no sentido assim, o jogo era às 4, passava para as 3, devido à questão da iluminação em alguns estádios. Era uma interferência que acontecia da TV no futebol. Hoje, a gente vê o quê? Né? Jogo um dia 7, outro dia 7h30, outro dia 15 para as 9, 15 para as 10, e assim por diante, né? E nesse sentido também, né, não tem mais prorrogação, tá? Mas já é um assunto além daqui da saga do Paulista 77, mas só para fazer uma comparação, né, no pensamento do Brandão em 77 e que a gente, né, que é realizado hoje, né? Então o Brandão saiu meio chateado, né, pelas cobranças que estavam acontecendo, e a maior preocupação do Brandão era justamente com relação aos jogadores, né? Então, logo que os jogadores chegaram no vestiário, ele comentou, né, que para eles não se aborrecerem, né, para não esquentar a cabeça, né, que o pênalti é uma questão de sorte, né, um jogo de azar, como ele mesmo colocou, até mesmo para que ele desse continuidade no Campeonato Paulista. Então ele não podia, você vê, vamos falar assim, a responsabilidade de dar essa pressão depois
dessa derrota. Lógico que existia toda essa expectativa de ser campeão, mas para que fazer essa pressão se o Corinthians ainda estava no Campeonato Paulista e essa pressão ela poderia estar prejudicando o time, né? Poderia estar prejudicando. Então, tudo isso acontecia, né, diante dessa pressão de não ter títulos, né? Acho que a palavra pressão é o que eu mais falo aqui no Saga do Paulista 77. Acho que eu falo mais pressão do que propriamente Corinthians, hein? Mas era isso mesmo. É isso que a gente via, né, nessa época aí. Qualquer coisa, a coisa explodia, né? Mas a situação do Corinthians se voltava aí agora, né, para disputar a segunda partida. Claro, não era a final, tinha que estar sendo disputada, né, mas se voltava totalmente até para o Campeonato Paulista, né? E com isso a gente até questiona, né, para que essa pressão num torneio, né, se o Corinthians estava buscando o título, né, no campeonato, não no torneio. Se o Corinthians fosse campeão desse torneio, isso não ia significar muita coisa, não ia quebrar o jejum, né? Então dá prioridade para o Campeonato Paulista, né, para que quebrasse o jejum. Mas na época tudo era mudança, né? Como eu falei, altos e baixos. Era altos e baixos. Começava o jogo com empolgação, terminava o jogo, né, no desespero, né? Fazer o quê? E aproveitando, né, todo esse tumulto, o Brandão ali dando a entrevista, justificando sobre a derrota, né? O Brandão também foi questionado sobre a possibilidade, né, dele ir para o Peru, né, treinar um time lá do Peru ou a seleção. Ficou bem claro sobre essa questão, mas ele foi interrogado, né, para ver se ele estaria indo ou não lá para o Peru, né, e ele respondeu, né, que dificilmente estaria aceitando essa proposta, né, porque tenho família, né, problemas e negócios por aqui, e seria muito difícil me deslocar para outro país. Então, já não chegava a tanta coisa, ainda o Brandão era questionado sobre essa possibilidade de saída, né? Pressão pouca é bobagem para o Corinthians em tempos de jejum. O Corinthians que entrou em campo nessa partida contra o Santos e foi derrotado, né? Entrou com Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Cláudio Mineiro, Russo, Basílio, depois o Lance e o Palhinha. No ataque, Vaguinho, Geraldo e Edu, e depois o Romeu também entrou para tentar, né, tanto o empate como fazer o terceiro gol e a vitória e evitar os pênaltis. E repetindo, né, com relação aos pênaltis, o Corinthians se apegou muito na conquista, né, da semifinal do Brasileiro de 76, onde o Tobias, né, fez as defesas, o Corinthians fez os gols, se classificou para a final, né, do Campeonato Brasileiro de 76 através das cobranças de penalidades. Então, uma situação aí que não ocorreu, né? E a torcida muito lembrou, né, que conseguiu essa proeza, né, da classificação para a semifinal, mas não foi dessa vez. Então, o Corinthians não estaria mais na final como desejado. E aí teria que estar preparando o time, inclusive a motivação para estar jogando, né, esperando, inclusive, né, depois da partida, esperando quem estaria disputando o terceiro lugar, né, e ainda tendo motivação para disputar o terceiro lugar e já pensando no prejuízo, principalmente também, né, porque dependendo da final, nesse momento, né, após o jogo, o Corinthians não estaria recebendo todo aquele valor. Primeiro porque a torcida do Corinthians já não estaria comparecendo para ver uma final. E dependendo do time como foi, né, o Morumbi não estaria lotando. Então, sérias situações que o Corinthians passou, né, se
torneio, né, tentando buscar uma projeção, uma conquista, dinheiro, num ambiente que estava de certa forma melhor, mas acabou tumultuando, né, o ambiente. Mas para ilustrar toda essa história, né, que a gente vem comentando sobre esse torneio, vamos ouvir o áudio da transmissão da rede Bandeirantes, que transmitiu as partidas, pelo menos passou o VT. Vamos ouvir o empate de 2-2 e a derrota do Corinthians nos pênaltis para o Santos. Então vamos ouvir o áudio, né, da transmissão da TV Bandeirantes. Olha o Juari, caprichou, canhota, Tobias ao rebote do Santos. Bianchi, 1-0 no placar. Começa o Santos no Morumbi, Chico. Um rebote quando o atacante Juari teve a oportunidade do gol. O rebote aconteceu e Bianchi concluiu com felicidade, tocando pelo lado direito da meta do Corinthians. No Morumbi, a torcida jovem do Santos está vibrando. Santos 1, Corinthians 0. Edu. Olha aí. Vaguinho. No cantinho de Ricardo. 1-1 no placar, ele apareceu de repente, o goleiro só olhou, Chico. O chamado golaço de Vaguinho. A precisão, a maneira como ele tocou na bola, jogando exatamente na forquilha pelo lado direito da meta de Ricardo. No escanteio, quando o time não pode tomar gol de maneira nenhuma, o Santos toma. Vaguinho empata o jogo. Agora é a vez da torcida do Corinthians vibrar. Olha o Santos. 2-0 no placar, Fausto. Ele entrou como quem não quisesse nada ali no meio. Bateu forte de esquerda. 2-0, Chico. 2-1, Chico. No chute rasteiro, sem muita violência do lateral. Ele desceu e acabou realmente atirando de pé esquerdo, passando por Tobias, indo morrer no fundo da meta corintiana. Agora Santos 2, Corinthians 1. É o Corinthians e Geraldão. Balinha. Segura a balinha. Vaguinho parou lá no meio. Balinha. Olha o Geraldo. Tá valendo. Guardou. Vaguinho. 2-2 no placar. No balaio do Ricardo Francisco de Assis. Méritos, muito méritos neste gol para Palinha. Ele que não havia feito até aqui absolutamente nada. Fez um lance sensacional e Geraldão pegou muito bem de cabeça. Vamos lá, o primeiro a cobrar o Geraldo, a defender o Ricardo. Todo mundo para longe da área. Que finalmente vai se colocar junto ao gol para a cobrança. Tá valendo. Geraldo. Fora! Ih, rapaz! Turto, Chico. Bozó vem comemorar. O juiz não permite. Tá valendo. Alfredo. Guardou. 1-0 para o Santos. Com Tobias saindo para o canto direito. Cobrança perfeita de Alfredo. Perfeitíssima, no chão, sem nenhuma chance para o arqueiro. Bem batido. E lá vai o lance. Guardou. 1-1 agora. Também muito boa cobrança. Com muita violência o tiro do lance. Se bate no goleiro, escapa. Mas se não, tem que entrar como entrou. Tá 1-1. E lá vai o Fausto. Guardou. Quase que o Tobias pegou, rapaz. E ele saiu bem antes da cobrança. Perfeição. Aliás, dando até a impressão de que a bola saía, passou tão juntinho ao pau do gol. 1-0. Cláudio.
Olha o tombo do goleiro. 2-2. Cobrança violentíssima de Mineiro. Também perfeita a cobrança, arqueiro por um lado, bola para o outro. O Santos tem a vantagem, embora os 2-2, de um penal a menos. Lá vai ele. Atenção. Guardou bonito. Cobrou só colocado, com muita categoria, Ailton Lira. Perfeitíssimo. No chão não tem erro. E há muita tranquilidade dos jogadores do Santos na cobrança dos penais. Isso está flagrante aí. Tá 3-2, né? O goleiro caiu no canto, uma bomba do outro lado. 3-3. Bateu no travessão para entrar. A verdade é que os penais cobrados pelo Corinthians foram todos na violência, quer dizer, arrebenta e entra. E é o que tem acontecido, com a exceção de Geraldo, que jogou fora. Agora a responsabilidade para Reinaldo. Lá vai o Reinaldo. Atenção. Guardou. Com categoria, tranquilamente. Boa cobrança do número 16 do Santos. Bem, o Corinthians tem agora a chance com Zé Maria e depois fica com o Santos. Eu não sei se Zé Mário ou Bozó para a cobrança do último penal. Se perder, o Santos vence. Se empate, se fizer, pode empatar. Zé Maria, guardou. Bem, Zé Maria. 4-4. Muito bem, agora sim, essa colocada. Primeira bem colocada do Corinthians. Agora Bozó com a chance de ganhar ou determinar o empate para nova sequência. O placar geral do Morumbi, 6-6. Contando-se, evidentemente, os 2 gols para cada time da partida. No tempo regulamentar. Vamos ver, gente. Guardou. Quase, rapaz. No cantinho, pegou na trave, entrou. O Santos ganha, Chico. O Santos está festejando a sua vitória diante do Corinthians no Morumbi. A bola tocando na trave, foi morrer no fundo da meta de Tobias, quando o goleiro inclusive saía à frente, tentando de qualquer maneira segurar a pelota. Embora com perigo, mas estupendamente colocada, no pau, no chão, sem nenhuma chance, e o Santos está classificado como finalista para o próximo domingo. Ouvimos aí o áudio do vídeo, né, da TV Bandeirantes, com a excelente narração de Alexandre Santos e os comentários de Chico de Assis, uma dupla saudosa aí, né, que a gente cresceu ouvindo nessa narração do Alexandre Santos. E felizmente o Corinthians derrotado acabou, né, não conseguindo a vaga para a final, quanto tanto esperava, né? Mas a vida segue. E no dia seguinte, né, já na sexta-feira, começam os preparativos para essa final, para essa decisão, né, do terceiro lugar. E o Brandão ainda tinha que estar fazendo tudo o possível para manter a tranquilidade no grupo. Contra, no caso, foi o Palmeiras, porque o Palmeiras também foi derrotado pelo Atlético de Madrid, então sabendo já o seu adversário, mesmo assim, né, com toda a rivalidade, né, os jogadores não se sentiam, a torcida também não se sentia entusiasmada em entrar em campo e disputar somente um terceiro lugar desse torneio que se criou muita expectativa, né? Então, além desse desânimo causado pela não classificação à final do torneio, a pressão sobre o Geraldo aumentou, né? Mesmo após a colocação do Brandão, que o Geraldo estava disposto a cobrar o pênalti e era o artilheiro, né? Mesmo assim as pressões existiam fortemente sobre o Geraldo, né? Até mesmo porque ele renovou o contrato, né? Aumentou muito o salário, então se exigia muito. Então o centroavante, até mesmo para ilustrar, né, mais essa questão, né, de tanta pressão sobre o Geraldo, o centroavante no Corinthians nesse período de jejum era muito cobrado. O Corinthians teve no elenco muitos centroavantes que comprava. Um jogador se destacava, o Vicente Matheus ia lá e comprava para tentar chegar no Corinthians e dar continuidade
na artilharia, como tinha feito nos times, chegava no Corinthians não conseguia. E o Corinthians tinha o Geraldo, o centroavante, e o Lance, né, como também outro centroavante para poder fazer os gols. O Lance não vinha bem. O Geraldo, né, como a gente vem comentando aqui na saga do Paulista 67, o Geraldo vinha melhorando no Campeonato Paulista, fazendo os gols, estava ali, né, disputando a artilharia do campeonato, fez falta contra o Palmeiras, fez falta contra o Marília, né, voltou contra o América, jogou bem, o Corinthians ganhou, toda aquela empolgação. Ele perdeu o pênalti, né, foi do céu pro inferno em questões de minutos, em questões de, né, da cobrança de um pênalti, questões ali de, né, e o Brandão defendia, porque sabia que dependia do Geraldo para dar sequência no Campeonato Paulista. Então, quem cobrava o Geraldo nesse sentido, né, estava muito mais preocupado com relação a um título de um torneio, a questões de retorno financeiro desse torneio, do que propriamente a preocupação do Corinthians na sequência do Campeonato Paulista, que de certa forma vinha bem nesse segundo turno, liderava o seu grupo, lógico, se preocupava com a Ponte Preta que estava chegando, a diferença era de 2 pontos, mas o objetivo do Brandão ainda era se classificar para esse terceiro turno decisivo, sendo campeão, né, desse segundo turno do seu grupo. Então, chegando à liderança, sendo campeão do segundo turno. Então, muita pressão, muita cobrança, né, e acusações, né. O Brandão falou inclusive sobre essa questão da invasão de um dos diretores no vestiário, o Leonel Marconi, como a gente falou, que gritou, né, culpando o Geraldo, né. O Brandão falou no dia seguinte sobre essa questão. Esse diretor não participou das reuniões da concentração que escolheram o nome do Geraldo para cobrar o primeiro pênalti. Portanto, não pode falar nada. Então, se percebia muito, né, também nessas questões políticas, né? Quando o Corinthians ia bem, todo mundo queria brilhar. Quando o Corinthians não ia bem, todo mundo aparecia para, vamos dizer assim, colocar ali a crítica, como se dizendo que ele estaria resolvendo. Se fosse ele, não colocaria o Geraldo. O Geraldo era artilheiro, não tem que questionar. Se fosse não vamos colocar o Geraldo, vamos colocar um outro jogador e perdesse o pênalti. Porque não colocou o Geraldo. Então, o Corinthians nessa época era muita acusação, muita disputa política. Então, vendo aí eu abro até um questionamento, né? Será se teria pessoas, corintianos, que se diz corintiano, torcendo contra o Corinthians ser campeão, para que não desse força para o Vicente Matheus? Porque o Vicente Matheus fez de tudo possível, impossível, claro, pensando na sua gestão, mas também como corintiano. Acho que até para ele primordial por ser corintiano, não pensando tanto na sua gestão, também pensando, mas nem tanto. Mas aqueles que eram contra, queriam também o poder, né, vamos falar assim, se esses torciam contra e o Corinthians alcançar o título e quebrar o jejum na gestão do Vicente Matheus, para que o Vicente Matheus não tivesse essa força. Então, muita coisa, né? Você vê que se a gente for pegar os detalhes dessa história toda do Paulista de 77, a gente vê muita coisa ruim, né? Muita situação de pressão, de egoísmo, de ganância de poder, né? De querer ser mais. O que a gente tem que entender, até observando, comentando sobre a história desse período, é que ser corintiano é pensar no coletivo, não é pensar em si, é servir ao Corinthians e não ser servido pelo Corinthians. Esse é o pensamento do corintiano. Você, que como a gente percebe, né, nessa história, e muitas vezes, não só na história de 77, mas em outros períodos, né, e até mesmo hoje,
A pessoa quer ter um destaque maior, sabe? Se servir do Corinthians para poder se destacar, se aparecer, ser conhecido. Então, infelizmente, isso acontece muito. Então, a proposta do Voz Mosqueteira, falando da saga do Corinthians, do pós-77, é justamente também trazer uma cultura diferenciada de que quando a gente pensa no Corinthians, a gente não pensa em nós, em si, mas sim em nós torcedores. A pessoa que quer se prevalecer de alguma situação para se tornar mais conhecido, ou mesmo ter algum ganho, não só financeiro, mas qualquer outro tipo de ganho para si sobre o Corinthians, isso a gente tem que estar estar sempre atentos, para que isso não ocorra. O Corinthians é muito mais do que qualquer um de nós, claro, não tem nem comparação, mas sempre teve, como a gente está lendo, pessoas, que queiram se aparecer mais, ter um destaque a mais, A gente sempre enalteceu nossos ídolos, mas mesmo a torcida não elege mais ídolos, jogadores, não são mais jogadores, os ídolos, A gente pode fala muito mais de ídolos do passado, como por exemplo o Dr. Sócrates, mesmo o Basílio pelo gol, nós estamos em 77, o Palhinha, do que hoje. Qual foi o último jogador que se destacou, que a torcida acha que é um ídolo, gosta? Por exemplo, hoje vamos falar do Danilo, mas de uma forma diferente, Então isso a gente tem que estar sempre lembrando. O Corinthians é muito maior que qualquer um de nós, e nós só temos forças para empurrar o time para frente, para fazer o que nós somos, fortes pela união. E é uma lição que a gente está vendo hoje no time do Carille, abrindo parênteses, falando da atualidade, O time do Carille, ele é forte, está em primeiro por essa questão, de ter união. Somos um time mosqueteiro, não é individual. Então, só esclarecendo esse ponto, até mesmo para que a gente possa ter esse exemplo, do que ocorreu, para que a gente não permita isso que aconteça mais no Corinthians. O Corinthians é nosso, é da Fiel, independente de ter um presidente, de ter diretores, de ter o que for lá nos representando, no Parque São Jorge, mas nós temos que entender que o Corinthians é de todos nós, inclusive, claro, daqueles que estão no comando, que a gente espera dessas pessoas que estão no comando de tomar decisões pelo Corinthians, para o Corinthians e não para si. E é isso que a gente tem que estar sempre atentos, para que ninguém tome as decisões dentro do Corinthians, para benefício próprio. O beneficiado sempre tem que ser o Corinthians, sempre beneficiado, sempre enaltecido. Então, dando continuidade, agora voltando para essa questão ainda, dessa que antevia a partida da decisão em terceiro lugar, o Isidoro Mateus, também respondia às questões, não só da derrota, do Geraldo, que bateu o pênalti para fora, mas também existia uma especulação sobre o Luciano, já que a gente lembra que o Givanildo foi negociado por Santa Cruz, e também o Luciano, existia uma especulação dele também estar retornando por Santa Cruz. Então, o Isidoro Mateus, representando Vicente Mateus no Parque São Jorge, respondia sobre essas questões, inclusive também da contratação do zagueiro Figueroa. Então, existia essa possível movimentação. Então, se percebe assim, o Corinthians tinha um resultado negativo, já no dia seguinte se falava de especulação, de saídas ou de contratação. Então, esse era o ambiente
do Corinthians tumultuado, né, que no dia a dia ali sempre tinha alguma questão. E a imprensa, de certa forma, também, né, se aproveitava de tudo isso para ter sempre umas notícias e vender jornal. Na época, né, se falava muito nessa questão, as manchetes dos jornais, né? Hoje o jornal já não tem tanta referência, né, de notícia, hoje é mais pela internet, mas na época a necessidade de vender jornal, vender revista que acompanhava o futebol, era preciso vender, né? Então tinha que ter a notícia e às vezes extrapolavam, principalmente quando o ambiente não estava bem. Parece que quando estava bem existia só aquela empolgação, falava muito da empolgação, mas quando estava mal, parece que além da situação, né, como no caso do Geraldo, ainda se vinha com outras situações de negociação de jogadores e assim por diante, né? É difícil, né? Esse era o Corinthians, né, que vivia uma situação difícil. E o Brandão, de certa forma, era o ponto de equilíbrio desse time, onde ele tentava administrar da melhor maneira possível a parte psicológica dos jogadores, a motivação dos jogadores, né? E com isso tentava evitar todo esse transtorno que se causava por cobranças e por pressões também da imprensa, né? O Brandão, né, para mim foi o grande responsável, um dos grandes responsáveis, claro, né, por essa conquista de 77, muito pelo trabalho que ele fez. Sábado, dia 6 de agosto, foi o dia das últimas preparações, né, para esse clássico contra o Palmeiras, em disputa do terceiro lugar do quadrangular. O Brandão, muito questionado ainda, né, sobre todas essas questões, pressionado inclusive, né, não só questionado, o Brandão foi questionado, né, mais até talvez do que o próprio Geraldo, né, que perdeu o pênalti, pela escolha do Geraldo. Então a pressão sobre Brandão e do Geraldo acontecia, né, e a imprensa o questionava ainda sobre o que estaria acontecendo nessa partida. A rivalidade, né, como a gente sabe, existe entre Corinthians e Palmeiras. Talvez ela, né, foi a salvação, vamos colocar assim, para motivar os jogadores que estavam entrando em campo, né, não só da parte do Corinthians, mas do próprio Palmeiras, né? O Corinthians sabe que tinha uma oportunidade, sabia que tinha oportunidade para se vingar da última derrota 15 dias anteriores a essa partida por 4-2. Então existia esse pensamento da torcida em ver o Corinthians vencer o Palmeiras, como também por parte do Palmeiras ele acharia vexatório uma derrota, e ele, como organizador do torneio, estaria terminando com essa derrota para o Corinthians e último colocado. Então essas informações, né, que seriam os aditivos aí para poder ter uma motivação para os dois times entrar em campo. Então, uma questão individual, o próprio Geraldo entrar em campo e corresponder, né, para que o Corinthians conseguisse a vitória e pelo menos o terceiro lugar, né, e apagar um pouco daquela derrota por 4-2 no Campeonato Paulista. Então, para a torcida, né, também ver o Geraldo em campo, que de certa forma a torcida não comprou essa acusação, né, contra o Geraldo, porque de certa forma a torcida achou que o Geraldo fez falta contra o Palmeiras, e essa derrota por 4-2 foi justamente por ele não estar presente, tanto que na partida, né, nessa derrota para o Palmeiras no Campeonato Paulista, a torcida gritava o nome de Geraldo, gritou o nome de Geraldo, tanto na partida contra o Palmeiras como do Marília. Então, pela torcida, o Geraldo representava gols, né?
e vendo, né, a possibilidade do Geraldo entrar em campo contra o Palmeiras, seria uma maneira de provar que o Corinthians perdeu aquela partida para o Palmeiras por 4-2, porque o Geraldo não estava presente, o goleador, né? O pensamento do torcedor, do futebol em si, nessa época, era os gols. A situação mais importante do futebol era gol. Então quem marcava mais gol tinha toda a importância para a torcida. Hoje a gente às vezes até enaltece um jogador de defesa, de meio de campo. Na época era o goleador. Quem fazia gol era o craque do time, né? Então quanto mais gol você fazia, mais era reconhecido pela torcida. Uma situação diferente vivia o Vaguinho, por exemplo, com relação a essa questão de gols. O Geraldo, né, renovou o contrato, acabou perdendo o pênalti, foi cobrado pela diretoria, né, por parte da diretoria, né? Enquanto isso, o Vaguinho, que também renovou o contrato, marcou nessas últimas partidas 4 gols. Em 3 jogos ele marcou 4 gols. Então o Vaguinho viveu, né, nessa época, né, desse torneio, uma situação muito positiva. Ele salvou o time contra o Marília, fazendo o gol da vitória, né? Fez os 2 últimos gols também fez um gol no América, fez esses 2 últimos gols contra o Santos, né, no empate 2-2, acabou perdendo nos pênaltis. Então o Vaguinho vivia uma situação diferente com relação ao Geraldo, porque fez 4 gols em 3 jogos. É uma situação, na época, para o Corinthians, já estava lá em cima, né? Pela torcida, o Vaguinho, né, era exaltado por ter feito esses gols, principalmente o gol salvador contra o Marília, né? Ele entrou no segundo tempo, né, depois daquele período que ele se afastou, né? Ficou uma semana resolvendo os problemas particulares, renovou seu contrato, voltou e quando ele entrou, no segundo tempo, ele conseguiu fazer o gol da vitória. Então o Vaguinho vivia uma situação diferente do Geraldo, né? Como o Palhinha também, né? O grande craque. Ele não era tão exigido na questão de fazer os gols, mas sim a armação, né, para os gols. Então o Palhinha também era reconhecido nesse sentido pela sua habilidade. E o Palhinha, nessa preparação para essa partida do dia 8 de agosto, era dúvida, porque ele também sentia as dores, né, de todas aquelas pancadas que ele tomou no jogo contra o Santos, né? O Palhinha e o Russo, os dois eram dúvidas ainda para essa partida. Então o Brandão preparava a equipe e só falou, né, só quem estaria jogando, né, minutos antes da entrada do time em campo, né? Então ele, de certa forma, ele fez um mistério aí, né, colocando até com relação ao Adãozinho, né, porque o Adãozinho foi também questionado se ele estaria entrando, né, voltando, né, porque ele jogou bem contra o América, né, não jogou contra o Santos, né, mas a manutenção do Adãozinho, né, em campo, se o Brandão estaria mantendo, né, e o Brandão falou sobre essa questão do Adãozinho. A torcida exigiria muito dele, que está em recuperação da forma aos poucos e correria um risco de decepcionar. Entrará durante a partida, se for necessário. Mesmo com os problemas de contusões, acredito numa vitória nossa, caso a defesa jogue com atenção e o ataque seja mais calmo e oportunista nas finalizações. Então essas palavras do Brandão colocava, né, que existia inclusive a possibilidade de vitória, e colocando que o Adãozinho, se entrasse, estaria entrando, né, durante a partida, né, que não ocorreu, né? Como a gente vai ver sobre a partida, o Adãozinho acabou entrando jogando, né? Então esse era o Corinthians que, de certa forma, escondia as informações, inclusive, né, para o adversário não armar um esquema tático, né, contra já uma escalação, né, falada pelo Brandão. Então tudo era usado, né, para se precaver e para surpreender o adversário.
E a partida do dia 7 de agosto de 77, nesse domingo, a partida preliminar, disputa do terceiro colocado, o Corinthians entrou em campo com um espírito de revanche, né, já que o Corinthians havia perdido pelo Campeonato Paulista a partida por 4-2. Buscava um resultado positivo, inclusive, para apaziguar um pouco, né, já que a derrota nos pênaltis da primeira partida para o Santos fez um tumulto, inclusive acusações do próprio Brandão, acusações do Geraldo por ter batido o pênalti para fora. E com isso o Corinthians acabou entrando em campo com um espírito bem aguerrido, né, anulando as jogadas do Palmeiras e buscando os gols. E como conseguiu, logo aos 5 minutos, o Corinthians conseguiu o primeiro gol, né, numa jogada em que participou o Vaguinho, né, o Vaguinho que fez o cruzamento da ponta direita para a cabeçada do Geraldão. Então o Geraldão abriu o placar aos 5 minutos. E o Corinthians, mesmo sem o Palhinha, começou jogando bem, mas de certa forma esse gol no início da partida lembrou um pouco a última partida onde o Basílio fez o gol antes do primeiro minuto, dando aquela empolgação e achando a vitória perto, né? Mas dessa vez, né, nessa partida contra o Palmeiras, essa situação do gol rápido, né, logo no início, 5 minutos, serviu para que o Corinthians tivesse um pouco mais de cautela, né, impondo o seu futebol, claro, mas se defendendo bem, tanto que o Palmeiras não tinha muitas chances nessa partida, nesse início da partida, né, e o Corinthians conseguiu ainda o segundo gol aos 27 minutos ainda no primeiro tempo, numa penetração do Vaguinho, né, que ele já estava na minha direita, né, e tentando penetrar e fazer a tabela com o Geraldo, mas a bola acaba sendo rebatida pela defesa do Palmeiras, e nesse rebote sobrou para o Basílio, né, o Basílio que conseguiu alcançar a bola antes do Leão e tocou de canhota pro gol, seria fazendo o segundo gol, segundo tento, né, do Corinthians nessa partida, que de certa forma finalizou o placar, apesar de outras oportunidades o Corinthians ter perdido, né, durante a partida, e poderia ter sido até um placar mais elástico. Aí sim, né, a nossa revanche contra o Palmeiras, né, nesses 2-0, desses 2-0 poderia ser maior, né, devolver os 4-2 de 15 dias atrás no Campeonato Paulista. Então o Corinthians jogou bem, entrou bem entrosado, né? Fez uma modificação inclusive no padrão de jogo, onde o Adãozinho entrou e foi fundamental para essa vitória, tanto na armação como também no recuo, né? Ele recuou bastante para fazer a marcação do meio de campo juntamente com o Russo. O Basílio voltou também, voltando para marcar e esperando que o Corinthians não sofresse o gol, né? Então o Corinthians se defendeu bem e conseguiu ainda fazer o resultado dessa partida no primeiro tempo, né? Com os 2 gols, o primeiro do Geraldo e esse segundo do próprio Basílio, né? Que conseguiu fazer uma excelente jogada. Então essa modificação até do padrão de jogo do meio de campo, com esse recuo do Basílio, do Romeu para marcar, né, o ataque, né, do Palmeiras, fez com que o Corinthians esquematizasse um 4-4-2, um 4-3-3, né, vamos falar assim, nessa variação, até mesmo para que pudesse defender bem, né, se defendendo e contra-atacando com a velocidade principalmente do Vaguinho, muito empolgado, com muita motivação, né, o Vaguinho que não fez gol nessa partida, mas participou, né, das duas, deu assistência para as duas assistências para os 2 gols, né? Então o espírito corintiano em campo, na luta, né, para restabelecer inclusive a ordem fora de campo. O Corinthians quis receber essa pressão toda depois do jogo, a culpa sobre o Geraldo fez o gol de abertura e o Brandão muito chateado, né?
com tudo que tinha acontecido nessa partida contra o Santos, as acusações, né, a pressão, principalmente com relação à sequência do Campeonato Paulista. Essa era a maior preocupação do Brandão, né? Porque o campeonato, o ano não terminava ali após a partida do Santos, né? E tinha que dar a sequência, e essa sequência precisava ter tranquilidade, e era aquilo mais o que o Brandão trabalhava com essa equipe, era justamente essa tranquilidade. E após a partida, o Brandão saiu do vestiário logo, até mesmo chateado, aborrecido, né? Depois mesmo com essa vitória, né? Os jogadores demonstraram um aborrecimento muito grande, né? Não tinha nenhum motivo para satisfação. Cumpriram seu papel, né? Restabeleceram a ordem, mas foi uma forma de mostrar que eles estavam insatisfeitos também pelas críticas recebidas, né? Pelo último jogo contra o Santos. Então o Brandão, que acabou dando um pouco, né, algumas entrevistas, falou sobre a questão do jogo, né? Como foi esse jogo. O time jogou com serenidade e mostrou que sabe tocar a bola. Antes era aquela correria, sem controle de velocidade, mas hoje foi diferente e houve muita tranquilidade. Então esse clima todo, né, que dos jogadores, do Brandão, o Adãozinho que jogou bem, acabou sendo expulso, né? Isso também, né, chateou um pouco o Brandão, mas o Adãozinho também deu a entrevista, né, falando sobre a sua atuação. Fiz o que o seu Brandão mandou e acho que fui bem, né? Mas essa questão do jogador ter sido até expulso, né, isso preocupou de certa forma o Brandão, porque o Brandão não gostava de indisciplina, principalmente reclamação com o juiz. O Adão acabou reclamando, chutando a bola longe com a marcação do juiz, e acabou sendo expulso, né? E o Brandão falou sobre o Adão. O Adão foi bem, juntamente com todo o time, mas errou porque não devia arrumar a sua própria expulsão. O jogador não tem nada que reclamar do juiz. Ele está voltando agora e tinha que manter a disciplina. Então o Brandão questionando, né, sobre a disciplina, sempre, né, falando sobre disciplina, sobre ordem tática, para evitar expulsões, evitar cartões, né? Então ele queria o time dentro de campo concentrado no jogo, né? E não essa questão de você acabava sendo expulso e desfalcando no próximo jogo. Nesse caso não, né? Mas no Campeonato Paulista, para manter a ordem, o Brandão estava tentando fazer justamente montar esse time para a reta final, ser campeão do segundo turno e entrar no terceiro turno final, né? Com uma dedicação maior, com o time montado e principalmente com a disciplina tática. O Romeu, que teve uma função diferente nessa partida, até voltando, marcando e de certa forma armando a jogar o jogo, já que o próprio Adãozinho ficou um pouco mais recuado, né? Falou também sobre essa sua nova experiência dentro de campo. Se o seu Brandão quiser, eu jogo no meio, como hoje. Acredito que tenha me saído bem, pois eu jogava assim no Atlético. Mas se for preciso jogar fixo no meio, não vou achar ruim. Então o Romeu falando sobre essa questão, né, de jogar, né, no meio de campo, ele também estava satisfeito, né, até mesmo porque, né, não era um atacante, mas pelo menos fazia a armação, né, e continuou falando sobre essa questão. O importante era o meio de campo lançar. Enquanto fizemos isso, fomos muito perigosos para o Palmeiras, pois foi assim que eles falharam 2 vezes e chegamos à vitória. Quando deixamos de lançar, depois da expulsão do Adão, eles vieram para cima da gente e nos forçou a tocar a bola e a segurar o jogo. A gente lembra que o Adãozinho, o forte dele era justamente os lançamentos, né? E ele jogando um pouco mais recuado, ele fazia esses lançamentos com precisão. E era uma arma até mesmo para segurar um pouco o adversário no seu campo
para evitar, né, um contra-ataque muito mais rápido através dos lançamentos, né? Quando um ponta era lançado, ele desarticulava totalmente a defesa adversária, né? Principalmente um ponta rápido como era o Vaguinho, né? O Vaguinho corre muito ainda, né? Mas na época corria bastante, motivado como estava, né? Então, com isso tudo a gente vê, né, a satisfação depois, né, de alguns jogadores, como foi do Russo. O Russo saiu, né, bem satisfeito, até mesmo pela atuação do meio de campo com o Adão, a proteção jogando junto com o Adão, né? E falou também sobre essa questão. Passei quase 1 ano e meio jogando na frente e sofri muito com o jogo violento. Agora que estou fixo na cabeça da área como marcador, tenho que marcar e nesse caso não posso dar moleza. Então o Russo, de certa forma, cansado de tomar pancada, né? Agora era ele que fazia as funções, né, de marcador, e com certeza um excelente marcador que foi o Russo, né? O Russo já falecido, perdemos o Russo aí, um dos nossos heróis de 77. Mas o Corinthians saindo vencedor dessa partida foi o que foi importante para dar sequência nesse Campeonato Paulista de 77 com um pouco mais de tranquilidade. E os jogadores deram resposta, né, para as críticas dentro de campo, vencendo o Palmeiras. Muitos que entrou em campo com o Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Cláudio Mineiro, Russo, Adãozinho e Basílio. Vaguinho, depois do lance, o Vaguinho cansou, né? Geraldo e Romeu. O Adãozinho que foi expulso, né? E acabou, foi expulso aos 21 minutos do segundo tempo. E a gente tem que estar lembrando, que, de certa forma, o Corinthians jogou boa parte do segundo tempo aí sem um jogador, né? Mas mesmo assim conseguiu garantir a vitória por 2-0. Uma grande atuação também do Zé Maria, hein? O Zé Maria conseguiu anular totalmente o lado esquerdo, que foi o ponto fraco do Corinthians na derrota por 4-2, né? O lado direito, né? Quer dizer, o lado direito do Corinthians, o lado esquerdo, né? Que foi o ponto fraco do Corinthians. Tanto que o Corinthians acabou fazendo a substituição, o Vladimir perdeu a titularidade para o Cláudio Mineiro nessa partida, né? Mas com o Zé Maria ele conseguiu anular totalmente o lado esquerdo, né, do Palmeiras, e o Cláudio Mineiro anulou, conseguiu marcar firmemente o lado direito, né, do Palmeiras. Então com isso o Corinthians conseguiu essa grande vitória. O público foi bom, né? Apesar de tudo, apesar da questão do Corinthians não estar na final, o público foi bom. 67.344 pagantes, hein? E de certa forma atingiu a expectativa de renda dessas duas partidas, que ultrapassou os 5 milhões. A expectativa era ultrapassar os 5 milhões nessas duas partidas para que o Corinthians ficasse com um valor de mais ou menos 2 milhões, né, de lucro por esse torneio. Então a vitória do Palmeiras trouxe sobre o Palmeiras trouxe essa satisfação. Não foi o título, né, do torneio, mas principalmente o resultado financeiro trouxe um pouco mais de paz no Corinthians depois desse tumultuado torneio, né? Já não chegava o Paulista, ainda tinha que arrumar um torneio para tumultuar mais o ambiente, né? E para ilustrar um pouco mais essa partida, vamos ouvir o áudio da TV Bandeirantes, né? Que é uma transmissão, né, da transmissão da TV, mas é o áudio, né, que a gente pode estar pelo menos ilustrando um pouco mais os comentários dessa partida. Olha o Geraldo atrás, tocou, guardou. 1-0 no placar, Chico. Um golaço de Geraldo, com rara felicidade, ele pegou do bico da pequena área, colocando no cantinho direito da meta do Leão, depois da bola ter passado por toda a defensiva do Palmeiras pelo alto. Geraldo estava praticamente de ponteiro esquerdo e pegou bem na bola. A torcida do Corinthians está vibrando no Morumbi. Geraldo abre a contagem, Corinthians 1-0.
Longo para Vaguinho. Contra Mário Soto. É dele. Geraldo. Beto Fuscão. Enrolou. Basílio. Canhotinha. Guardou. 2-0 para o Corinthians no Morumbi. Numa jogada toda ela construída por Vaguinho, que foi na dividida para ganhar, depois da falha de Zeca e também de Mário Soto, porque 2 jogadores do Palmeiras não poderiam perder para um do Corinthians. O lançamento foi muito bem feito do jogador Romeu e Basílio foi lá dividir, inclusive sofreu a falta, mas conseguiu tocar a bola para o fundo da meta de Leão. 2-0 para o Corinthians no Morumbi. Ouvimos o áudio da transmissão da Rede Bandeirantes, novamente com Alexandre Santos e o Francisco de Assis nos comentários, excelentes comentários da reportagem, né, do repórter. Muito saudosismo, né, dessa época, futebol diferente, narrado de forma diferente, né, e ouvir novamente, ver, né, novamente esse jogo é uma nostalgia, uma lembrança muito grande. A saga do Paulista de 77 fica por aqui hoje. A gente dá sequência agora no Voz Mosqueteira, comentando também sobre a partida de amanhã, Corinthians e Atlético Goianiense, válido pelo segundo turno, né, do Campeonato Brasileiro. Então vamos comentar, né, sobre essa partida Corinthians e Atlético Goianiense. E amanhã, a partir das 19 horas, na Arena Corinthians, o Corinthians entra em campo pela essa terceira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, defendendo a liderança, a diferença de 10 pontos. O que a gente espera é mais uma representação boa do Corinthians dentro de campo, com todo o sofrimento, com certeza, porque a gente vai estar jogando um pouco desfalcado. Como comentei, né, até mesmo ontem no debate-mão, aqui no Voz Mosqueteira, é o primeiro contra o último, né? Mas mesmo assim, de certa forma, a gente está um pouco apreensivo devido a algumas alterações que o time vai sofrer. O Arana, que está contundido, só volta provavelmente em outubro. O Jô, que acabou recebendo o terceiro cartão amarelo, fica fora, de certa forma até mesmo para poder limpar, né, esses 2 cartões. Provavelmente vai entrar o Casim no lugar dele, né? E o Arana provavelmente vai manter o Moacir também, né? E a gente aguarda aí como estará jogando o Corinthians na Arena contra um time que está desesperado em busca, né, de sair da zona de rebaixamento, que já está desde a primeira rodada, né? Mas confiamos no nosso time e principalmente na presença da Fiel, na participação da torcida, para que a gente consiga essa vitória, né? E a presença da Fiel, a participação da Fiel é importante para que a gente consiga manter esse ritmo até o final, como foi contra o Chapecoense, que a gente conseguiu o gol nos últimos instantes da partida, né? Para ilustrar um pouco mais sobre essa partida, vamos ouvir o áudio do Marcel Souza, lá da Fiel Texas, que comentou sobre as suas expectativas e o chute de placar. Fala aí, Marcel. Amanhã não vai ser fácil não, mas não tem nada fácil pro Corinthians, né? Fala aí. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira, Rádio Coringão, Marcel, Fiel Texas. Domingão, se eu não me engano serão 5 desfalques, né? Principalmente lá na frente, né? Porque atrás eu tô tranquilo com a Léo Santos e Pedro Henrique. Eu confio nesses 2 moleques aí. Eu acho que fizeram uma grande partida no último jogo contra a Chapecoense, jogaram muito bem. O Léo Santos é muito promissor, um jogador muito promissor da base. A única coisa que eu não gosto do lado esquerdo vai vir o Moisés, né? É o que tem, não tem outro, né? Eu acho que o Carinho não vai improvisar ninguém ali, porque para não queimar o Moisés e tal. E na frente o Jô e Romero estão fora. O Jatos deve voltar para pegar um pouco de ritmo, né? Deve voltar o Casim, deve jogar o Casim, o Cleison talvez.
mais provável, né? Ainda não vê a escalação. Mas é um jogo, Domingos, que a gente tem que ganhar, cara. A gente não pode pensar outro resultado, não. Dentro da arena tem que ganhar tudo que é jogo, cara. Eu já fiquei bravo, já, assim, né? Bravo, entre aspas, né? Na hora de ficar pé da vida aqui. O último jogo contra o Vitória, velho, não era pra ter perdido aquele jogo lá. E não tô falando nem de invencibilidade, nada, essas coisas, nada. Tô falando que aqueles jogos que a gente olha na tabela, né, e analisa os jogos e tal. Esse jogo a gente pode perder, esse jogo pode não. Esse jogo talvez perca, talvez a gente empata, né? Mas tem jogos na arena que a gente fala, não, esse é 3 pontos garantido. O jogo da arena contra o Vitória era 3 pontos. E o jogo contra o Atlético Goianiense aí também são 3 pontos. Tem que ser 3 pontos, não pode pensar em outro resultado, não. Tá certo que futebol às vezes nem sempre acontece, que, né? Nem sempre o melhor ganha. E nem sempre você faz uma boa partida e você vence também, tipo, né? Chapecoense mesmo foi um exemplo aí, um jogo bem encardido. E um gol saiu no final aí, um lance esquisito pra caramba. Mas tem que vencer, cara, a gente tem que ficar esperto aí. Não pode entrar nesse oba-oba não, né? Tem que ir com calma. A torcida gritando é campeão lá, eu nem comentei nada após a partida, mas eu não gostei não, achei nada a ver. Gritar campeão já logo de cara após o jogo do Chapecoense, achei errado. Eu acho. Vamos gritar campeão mais pra frente aí, se Deus quiser. Mas domingão, sábado, amanhã, é vencer. Vencer e vencer, vamos ganhar, porque não pode pensar de outra maneira não, mesmo com desfalques aí. Arena lotada, tem que ir pra cima. Vamos dar força, espero que o Casinho aí faça o seu golzinho. Tá precisando também, porque o Casinho é de boa pra caramba, vai jogar bola. Tá precisando jogar bola, né? Então vai ser importante pra ele também, né? Os 2-0, 2-0 amanhã pro Corinthians. Abrir aí mais 3 pontos de diferença. Eu acho que o Grêmio não vai jogar essa rodada, porque os caras estão preservando lá o gramado dos caras lá para jogar. O Brasil vai jogar nessa semana, né? Então eles vão ficar com um jogo a menos. A gente tem que abrir mais 3 pontos, ficar com 13 pontos de diferença. E essas férias aí de novo, né? Já viu preocupante, né? Queda o ritmo. Mas contra o Santos deve voltar todo mundo, né? Pablo, que já tá recuperado. Balbuena, Jadson. Contra o Santos deve vir um time completo mesmo. Mas vamos pensar primeiro o sábado, vencer amanhã aí pra ficar tranquilo na tabela. A gente não pode, né, dar bobeira não. Tem que matar esses jogos aí na arena. Valeu, Domingos. Boa sexta-feira e vai Corinthians. Obrigado, Marcel. Vai Corinthians. Grande expectativa realmente a vitória, né? Como você falou, amanhã a gente vai jogar sem o Pablo, sem o Balbuena, sem o Arana, sem o Jô e sem o Romero, né? 5 jogadores, talvez o Jadson volte, né? Ele precisa voltar, né, para pegar ritmo. E é um bom jogo para fazer isso, né? Apesar de que não vai ser um jogo fácil, né? A marcação deve ser muito dura, o risco também de uma contusão, né? Mas são 5 jogadores que estão de fora, mas vão ter um tempo aí depois, né, para se recuperar. O próximo jogo do Corinthians é só dia 10 de setembro, mais um período aí, né? Mas acho que o Corinthians tem que entrar concentrado amanhã, buscando a vitória com certeza, né? E garantir os 3 pontos. Contra o último a gente não pode perder, né? O Corinthians está em primeiro, só a vitória realmente interessa. Com relação a essa questão da torcida gritando campeão, até eu comentei ontem no debate irmão, falei, campeão da superação, né? Por enquanto é o time campeão da superação. Brasileiro ainda não, mas a empolgação da torcida tem que ficar de fora, e os jogadores estão conscientes disso, né? Ou usar isso até mesmo para aumentar a responsabilidade dos jogadores. Tem que ganhar agora, né? Meu receio, Marcelo, com relação ao Casim também, né? Ele não vem atuando bem, sei lá, né? Não sei, mas é uma boa oportunidade para que ele possa jogar, ter
fazer um gol aí, quem sabe, né? Fazer um desses 2 gols aí que você colocou aí com a perspectiva de placar 2-0, um placar excelente, né? Que a gente tem que estar tentando buscar realmente, né? Mas tem muita coisa aí ainda e essa preocupação, né, do Corinthians em garantir os 3 pontos amanhã, que o Grêmio só vai jogar dia 2, parece, né? Só o dia 2. Essa rodada que começa amanhã vai até o dia 2. Então o Grêmio tem até esses dia 2 para se preparar, né? Para poder também, né? Não sei se tem jogo da Libertadores entre essas partidas, eu não sei. Mas o que a gente tem que fazer depende tudo de nós, né? Não depende de ninguém, né? A gente pode estar contando com o resultado de ninguém, sim com o resultado do Corinthians. Com isso fazendo o seu resultado, a gente está mantendo até a diferença, né? E aí contra o Santos lá na volta, né? Depois dessa nova intertemporada aí, né? Quem sabe a gente volta melhor com jogadores recuperados de contusão, para que a gente possa voltar com tudo, né? Mas essa é a grande expectativa, Marcelo. A vitória amanhã, né? E lembrando todos, a transmissão da Rádio Coringão começa às 18 horas, hein? Beleza? Obrigado, Marcelo, por mais uma participação aí. E a gente dá continuidade aqui agora com o Careca, da Fiel Japão. Na expectativa, né, Careca? Manda seu recado aí. Salve, salve, Domingo. Salve, salve, rapaziada da Voz Mosquiteira, que é o Careca do Japão. Então, mais uma expectativa grande pro jogo de sábado aí, domingo de manhã aqui. E é aquilo lá, não pode perder mais pão dentro de casa não, ainda mais para esses times que estão no rebaixamento aí. Já queimei a língua que eu apostei nos 9 pontos e dancei. Mas eu boto fé no Corinthians de qualquer maneira, apesar dos pesares, dos desfalques e tudo mais. Queria saber como está o Carlinhos, né? O Carlinhos se já está recuperado, se foi relacionado. Boto fé nesse moleque aí também, hein? E vamos comemorar nossos 107 anos de glória e de existência aí. Uma grande festa e, se Deus quiser, uma grande goleada. 4-0 Corinthians. É nóis, mano. Vai, Corinthians, saravá. Vai, Corinthians, saravá, Careca. Realmente a gente tem que estar comemorando aí esse período aí dos nossos 107 anos de história com muita alegria, né? Com uma vitória de 4-0, então melhor ainda, né? Mas é só vitória, né? Amanhã a gente tem que estar pensando nisso, o time tem que estar entrando com essa responsabilidade, com esse pensamento, que a gente não pode mais perder ponto, depende só de nós, né? Os jogadores têm que ter essa consciência, manter essa regularidade. É difícil, o Campeonato Brasileiro é difícil, está entrando nessa fase aí de muita dificuldade, mas a gente não pode perder pontos em casa, principalmente para quem está em último, né? Você mesmo colocou os 9 pontos, seria ideal para esses 3 jogos. A gente estaria até com uma diferença maior, com 13 pontos já, né? E amanhã a gente aumentaria para 16 até o Grêmio jogar no dia 2. Então você vê que o Corinthians tem tudo aí para manter essa diferença. A gente está um pouco apreensivo, claro, né? Mas a gente confia bastante no time, e os torcedores que estarão comparecendo na arena tem que estar jogando junto, né? Empurrando a equipe para a vitória, incentivando o time a buscar a vitória. E o Corinthians indo até o final, como a gente viu, né, contra a Chapecoense, a gente está buscando a vitória. Às vezes erra, né? Tem aqueles erros de passe, tal, mas acho que vai se acertando aos poucos, né? Vai jogar hoje, depois vai ficar mais um período aí difícil, né? Sem o Corinthians, talvez, né? Como é que vai voltar? A gente fica um pouco apreensivo, né? Mas eu acredito muito na comissão técnica que vai estar preparando essa equipe para estar disputando esse restante do Campeonato Brasileiro aí, que vai ser pedreira, viu? Finalzinho aí, daqui para diante, finalzinho não, né? Daqui para diante não tem mais facilidade. E a gente espera o Carlinhos, né, ter uma oportunidade. Eu sei que o cara ele tá lançando ele aos poucos, até mesmo para ele pegar confiança depois da contusão, né? Mas eu acredito bastante que ainda o garoto aí vai ser lançado, aí vai dar bastante alegria pro corintiano ainda. Beleza, Careca? Muito obrigado pela sua participação. Saravá e vai Corinthians, hein? E lembrando a todos os ouvintes que hoje, a partir das 20 horas, tem um resenha.
programa mais esperado da Rádio Coringão. E amanhã, a partir das 18 horas, Corinthians e Atlético Goianiense, direto da Arena Corinthians. Transmissão mais corintiana do mundo. Agradeço mais uma vez a audiência. Foz Mosqueteira fica por aqui e volta na segunda-feira comentando as imensas vitórias do Corinthians nesse fim de semana. Tem muito Corinthians esse fim de semana e a gente vai estar comentando na segunda-feira. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!